Hoje falamos com o Jonathan, nascido em Madrid, filho de pai português e mãe espanhola, ambos descendentes de judeus marroquinos e askenazes, assim que se diz. Yeah. Jonathan cresceu imerso na narrativa sionista e a sua identidade foi moldada pelo peso da história da família, da fuga ao nazismo, à crença de que Israel era o único refúgio possível. Mas a sua trajetória tomou um outro rumo, afastou-se do sionismo, reconstruiu a sua identidade e em 2023, após o início deste genocídio em Gaza, é um dos cofundadores do coletivo Judeus pela Paz e Justiça em Portugal. Nesta conversa falamos sobre memória, identidade e resistência. Como é que se desconstrói uma narrativa que nos é ensinada como verdade absoluta, o que significa ser judeu e antisionista, e como é que se vive também com as consequências desta ruptura. Primeiro, obrigada por estares aqui. Obrigado. Eu antes sequer de começar com as perguntas, ia-te perguntar sobre o livro que tu trouxeste, porque és muito fofo. Sim, eu trouxe um livro como prenda para ti, para toda a equipa, que é... Mas é prenda a sério? É uma ou prenda a tipo sério, agora que está a sim, gravar? é uma prenda a sério. não era brincadeira. O livro chama-se On Antisemitism e é do coletivo Jewish Voice for Peace. Vi que vocês têm aqui vários livros interessantes e nestes tempos que se fala do antissemitismo como ataques a Israel, acho que é importante lermos que o antissemitismo existe e que não é propriamente o antisionismo como vamos falar nesta conversa. Ou que ser anti-sionista não é ser Efetivamente, antissemita, mas acho que vamos poder falar sobre isso. Yeah. Mas pronto, aprenda para ti, para toda a equipe. Deixa só ver. Yeah. Obrigada. De nada. E pronto, então tu cresceste numa família profundamente ligada à narrativa sionista, de que ser judeu estava logo intrinsecamente ligado, associado a Israel, ao trauma da perseguição, e à ideia de que o Estado israelita era o único porto seguro, no fundo, e que era necessário um Estado judeu para que os judeus pudessem viver em paz e em segurança. O que é que foi mais difícil nesse processo de desconstrução deste pensamento e como é que foi por fases essa desconstrução e essa ruptura? Ou seja, foi uma coisa gradual ou houve um acontecimento, algo que tu viste, leste, percebeste que fez com que tu questionasses? Sim. Foi gradual, ou seja, é um processo que se remonta praticamente à infância. Eu cresci em Espanha, como disseste, e temos que ter em conta que Espanha é um país, tal como Portugal, com um passado extremamente antissemita, ou seja, com ódio aos judeus que vem da história, não é? E aquelas ideias da Inquisição, não é? Do ódio contra os judeus que tinham o sangue sujo e que eram o inimigo interno. Essas ideias, querendo ou não, perduram no imaginário coletivo espanhol. E seja tanto na esquerda como na direita. O antissemitismo em Espanha é um problema. E eu cresci, enquanto criança, né, enquanto menino judeu, lembro-me de ter algumas experiências negativas. Ou seja, experiências associadas à vergonha ou medo por ser, sei lá, ser gozado, ou por ouvir comentários na escola, etc. Acompanhando essa experiência, cresço numa casa judaica e sionista, quer dizer que a resposta que eu tinha à pergunta que é que é ser judeu era Israel, né? Como é que isso é passado, lembras-te? É passado de... Lembras-te de alguma conversa com os teus pais? Sim, ou seja, é algo que vem dado, que eu costumo dizer que eu não cresci no sionismo, eu cresci no israelismo, né? Na ideia de Israel é tudo. Israel está na decoração da casa. O que tu ambicionas estar... As conversas de casa, as viagens familiares. Imagina, os meus pais compravam um jornal que falava bem de Israel. Víamos as notícias que falavam bem de Israel. Era tudo. Ou seja, eu chamo de espaço Israel, ou de bolha de Israel, não é? Porque está em todo lado. Tudo é à volta de Israel. Os eventos da comunidade judaica, os eventos da... E lá está a comunidade judaica ligada a Israel, não é a comunidade judaica per se. Então, que para mim o que foi a minha experiência, mas a experiência de muitos judeus no mundo, que é experienciar antissemitismo, não é? Experienciar, ter vivências antissemitas, e por outro lado ter esta compensação de não te preocupes com o antissemitismo porque nós temos
este mundo, não é? Este mundo privado, que é Israel, onde é um milagre no deserto, não é? E temos uma história de... Mas, por exemplo, isso, um milagre no deserto, ou seja, essa narrativa era também... Ouvias as coisas de... É uma coisa que está... Ou seja, não ouvias nada em relação a já lá estava gente, ou era contado de uma forma, tipo... O que se conta não só em casa, não é? Não vou só culpabilizar a minha casa, isto não é Claro. sobre culpas, mas a comunidade em geral é sobre um lugar onde não havia pessoas e nós chegamos e estes nativos que estão lá, que se chamam palestinianos, que não sabia quem era, mas tinha medo deles, querem matar-nos porque são antissemitas, não é? Uma narrativa muito simplista, também muito ligada à heroicidade, não é? E quando tu tens uma identidade que é humilhada, não é? Humilhada historicamente, como a identidade judaica, e por outro lado tens esta identidade tão positiva, tão heroica de um povo que resistiu durante 2000 anos porque se manteve coeso e junto, claro que eu enquanto criança, claro que queria pertencer a esse grupo, não é? Como todos os judeus que são, não todos, mas como muitos judeus que são humilhados, obviamente vão querer fazer parte desta heroicidade que é Israel. Então eu identificava-me com o sionismo porque foi o que me foi dado, não é porque eu, enquanto criança, tivesse pensamento crítico e quisesse ser sionista, mas era o que havia. Depois, com o tempo, percebi que o que eu queria era ser uma pessoa normal, queria pertencer ao país onde estava, ou seja, para mim nunca fez muito sentido ser israelita, não é? Eu era espanhol, eu andava na escola, eu jogava basquete. Quero ser judeu aqui. Sim, eu quero ser, exatamente, quero ser quem sou, quero ser um cidadão que pertence ao lugar onde nasci e cresci e ao mesmo tempo quero manter a minha identidade judaica. E isso é muito difícil. É muito difícil quando tu ouves em casa, tu és israelita. Essa era a resposta que eu tinha quando questionava sobre porque nós nunca fomos religiosos. Né? Em casa nunca fomos religiosos. Então é um bocado confuso não ser religioso e ao mesmo tempo ouvir é judeu porque é israelita. Isto cria muita confusão, que obviamente com o tempo eu fui entendendo de onde é que isto vem, que é uma historiografia de anos e anos de criação de um mito, de uma narrativa, mas enquanto adolescente isto fez com que me sentisse meio perdido. Depois tive aí isto para dizer que me afastei-me da identidade judaica porque não queria ser visto como israelita, queria, como disse, queria Isso, ser... tinhas mais ou menos que idade quando começaste a... Tipo... na adolescência. Em criança é pronto, é fixe, não é? Eu fiz os eventos da comunidade, fiz sentir... É como se fosse uma história de criança, não é? Pertence, como a história do Natal, não é? Sim. Queres fazer parte desse coletivo, mas cresces e começas a perceber que não faz muito sentido porque no dia a dia a vida não é assim, né? Depois, aos 20, tive a experiência de viver fora e de viajar e comecei a ganhar interesse por outras culturas, por outros países, aprender outras línguas. E aí comecei a pensar, ok, e eu? Qual é a minha identidade, qual é a minha cultura, por que não me interesso tanto pela minha cultura? E aí tive uma vontade de reconectar com a identidade judaica, mas lá está, essa identidade judaica estava intrinsecamente ligada à identidade israelita. Eu lembro-me que até fui fazer uma entrevista para aquela viagem de Birthright, que não sei se as pessoas sabem, mas é... Mas explica, porque nem toda a gente sabe, né? Então, Birthright é um direito que todas as pessoas judias, todos os judeus têm, de visitar Israel e fazer uma viagem de, acho que são 10 dias ou menos, grátis, uma tour, né? Guiada em parte por militares. O Estado israelita exatamente, oferece. pelo Estado de Israel. O Estado de Israel oferece-se e pago não é pelo Estado, mas é pela Jewish Agency, que é uma associação internacional que põe dinheiro para este tipo de viagens. E basicamente uma lavagem cerebral. E eu lembro perfeitamente que fui à entrevista e perguntaram-me sobre a minha identidade judaica, ou seja, se sou suficientemente judeu. E eu fiquei com vergonha e disse, ok, eu não vou à sinagoga, não sou religioso, não falo hebraico. E mesmo assim deram-me a viagem porque foi uma de, ok, vais fazer esta viagem, vais te tornar judeu, né? Eu fiz uma pesquisa antes da viagem, vi o que era aquilo, vi os tours dos militares, vi testemunhas de pessoas que já tinham ido e recusei ir, disse não vou. Mas mesmo assim mantinha esse interesse queria aprender hebraico, queria saber mais sobre Israel, etc. Até que
mudei-me para Lisboa e comecei a ter contato com pessoas árabes e muçulmanas. E mantive um pouco essa narrativa de ok, não sou sionista, não me identifico, porque enfim, não acredito no sonho sionista, não é? Na narrativa sionista, mas não deixa de ser desconfortável quando as pessoas criticam Israel, e não deixa de ser... Para mim, as críticas a Israel eram críticas... Sim, parece que vai ali, é uma coisa muito enraizada, não é? Tipo, lá está, é como... Eu acho que... nada a ver, mas tende a ver também em Portugal, às vezes, por exemplo, quando nós começamos a questionar descobrimentos versus colonialismo. É mesmo isso. Parece que vai tocar uma coisa que tu desde pequenino que estás a ouvir aquilo daquela forma e afinal não é assim tão agradável. E faz muito parte da tua identidade, ou seja, é difícil tu aceitares que, claro que as coisas são postas em contexto, não é? Portanto, na altura X as pessoas estão a tentar fazer, vamos acreditar, o melhor que sabem naquela determinada altura, mas ainda assim temos poder de crítica no hoje, não é? Em relação ao passado e em querer e em reformularmos narrativas em relação ao futuro. E não deixa de ser desconfortável esse presente em que falas sobre uma coisa passada de uma forma mais imparcial, não é? Isto efetivamente é o que é o que foi, independentemente de se estavam a fazer A, B ou whatever. E passas de, lá está, de uma coisa heroica, como tu estavas estou a tentar usar o mesmo adjetivo, não é? Para uma coisa que não é assim tão heroica, não é? Que acaba por ter na sua raiz exploração, já uma mentalidade bastante capitalista no sentido de lucrar, etc. E pronto, isso é desconfortável. Totalmente, sim. Sim, nesse sentido Israel não se afasta de outras histórias coloniais, não é? De Portugal, de Espanha, dos Estados Unidos, etc. E é isso, é uma identificação que quase como, ok, posso desconstruir aquilo, mas continua a fazer parte de mim, continua a fazer parte do meu corpo. Se calhar quando criticam, eu imagino o meu pai a ser criticado e enfim, gera muita resistência. Mas, para finalizar, o que determinou, o que fez com que eu tivesse um wake-up call foi ir à Palestina. 2019. Pois é isso, eu ia-te dizer que tu foste à Palestina em 2019 e disseste que foi um choque. De que forma é que foi um choque? Muitas formas. Eu percebo e não sou... Imagino. Foi um choque para mim o ano passado e não foi... Imagino, eu nem consigo imaginar o que é para alguém... Sim, eu acho que... Não vou falar, obviamente, do que vi na Palestina, porque acho que todas as pessoas já viram nos seus ecrãs, não é? E tu própria e as pessoas que foram lá, basta ir lá para ver essa diferença entre uma cidade como Tel Aviv e, de repente, o muro da Apartheid e uma cidade como Hebron ou Nablus, etc. Mas, para mim, pessoalmente, há muitas... Ou seja, eu acho que isto é muito comum, não é? Que os judeus... Mas também porque foste com os olhos de quem já estava a fazer essa desconstrução, porque eu sinto que se fores a Tel Aviv só para ir ver uns copos e não sei o quê... E também passam crianças com armas e tens uma coisa super militarizada, mas como não é virada para ti, tu estás num mood é super distópico. Totalmente. Eu lembro-me de... E já vou falar sobre o que é que foi para mim, mas já que estás a dizer isto, lembro-me de ir no autocarro de Jerusalém a Bethlehem. Tipo serviço? O quê? O tipo de serviço, aqueles autocarros... Sim, o autocarro normal que apanham os palestinianos. Exatamente, sim. Exato. Que eu subi com dois amigos e estava lá uns 3 turistas, acho que eram da Holanda ou da Alemanha, e eles viram um muro e perguntaram-nos, isto é o quê? O que é isto? Porque é que aqui... Eles nem sabiam porque é que havia um muro perto da cidade de Bethlehem, né? Eles estavam a ir àquela igreja de natividades, que se chama a igreja visitar a igreja onde supostamente morreu ou viveu Jesus Cristo, né? Nasceu, exatamente, obrigado. Aqui o judeu a falar, né? E efetivamente eles não sabiam o que se passava, estavam simplesmente a visitar Israel e fora a Bethlehem sem saber porque é que havia um muro de separação. Então, a separar Belém uma distopia, totalmente. Yeah. Mas falando no meu caso pessoal, eu acho que muitos judeus vamos à Palestina e mudamos, não é? Mudamos a nossa perspectiva sobre
sobre o conflito, sobre nós próprios. A não ser que faz na Birthright. E há muitas pessoas já conhecem, a minha colega Sara do movimento, ela foi a Birthright e a Birthright foi um momento de inflexão de isto está muito mal, isto está muito lixado. E ela mudou nessa viagem. Mas eu acho que é um bocado injusto, eu costumo dizer isto, acho que não devia ser necessário ir à Palestina para mudar o paradigma, não é? Acho que temos demasiada informação. Mas lá está, como estávamos a falar antes, está tão enraizado, não é? A ideia, o sionismo está tão incorporado que às vezes é necessário ir, ver e lá está, ver com os próprios olhos para mudar. No meu caso, imagina, eu desde que tenho memória ouço a palavra Palestina associada ao antissemitismo ou a apesar terrorismo. De serem palestinianos judeus. Sim, apesar de tudo que já sabemos, não é? Mas desde que tenho 3, 4, 5 anos ouço essa palavra Palestina associada a terrorismo, então para mim a ideia de viajar à Palestina é um pouco como, sei lá, como entrar num estádio de futebol cheio de hooligans nazis e dizer eu sou judeu, estás a ver? Para mim, no meu imaginário era um pouco assim. E fui à Palestina, mas também eu estive no território israelita, porque foi uma viagem que eu ia com a ideia de vou conhecer os dois lados, né? Com aquela ideia romantizada de isto é um conflito onde não se entendem bem uns com os outros e eu vou conhecer as duas narrativas. E na Palestina, para além de tudo que vi, que tu também viste, né? O sistema de apartheid totalmente visível, para mim foi o acolhimento que eu tive enquanto judeu pelas pessoas palestinianas. E lembro-me numa fase inicial da viagem que as pessoas são muito fixe, né? São muito acolhedoras, não quero romantizar, mas são de facto... há uma resistência muito grande, essa resistência é transmitida através da alegria, do acolhimento, da comida, da música, etc. E eu pensava... Entras em casa das pessoas facilmente e servem. Totalmente, super acolhedoras. Mas eu tinha aquela ideia, aquele bichinho na cabeça que era, ok, são fixe, mas é porque não sabem que eu sou judeu. Quando eles souberem que sou judeu, vão deixar de ser fixe. Esta era a narrativa que eu tinha em mente. E lembro-me perfeitamente de uma situação que foi ir beber uma cerveja à cidade de Nablus, a uma parte da cidade que é dos samaritanos e vendem cerveja. Pronto, e alguns palestinianos muçulmanos vão lá beber copos e eu fui com eles. E este era um grupo que tinha conhecido através de amigos e eles estavam envolvidos politicamente. Muitos deles, como é óbvio, tinham sido presos, torturados. Muitos tinham irmãos mortos, pais mortos, pais na cadeia, etc. Ou seja, havia uma situação de trauma muito grande. E nesse dia que estavam a falar sobre isso, eles estavam a falar com muita honestidade, com muita tranquilidade, a partilhar desde um lugar super pacífico e super bonito. E eu senti-me um pouco falso. Quando me perguntaram, estás aqui a fazer o quê? Estou só a viajar e pronto, conhecer. E às tantas até disse a um amigo, vou beber mais uma e vou falar. E vou dizer o motivo real. E efetivamente há um amigo que se chama Wael. Disse-lhe, olha Wael, eu não levo isso a mal, mas eu sou judeu e tenho família do outro lado, cresci numa família sionista. E eu disse isto meio a tremer e quase emocionado, super nervoso. E a reação dele foi gozar comigo, né? Habibi, está tudo bem? Um abraço e super bem-vindo, né? Foi ele que me teve que consolar. E isto foi depois um padrão que se repetiu. Cada pessoa que conhecia e me perguntava, eu falava abertamente, sou judeu, e explicava a história e o porquê estava lá, como é que eu tinha sido educado. E era só amor, só abraços e obrigado por estares cá. E as pessoas reforçavam muito, nós não temos nada contra os judeus, é contra a ocupação. Isto para mim foi bastante transformador, mas o momento de choque foi quando voltei de Nablus a Tel Aviv, que o outro carro foi parado pelos militares, como é óbvio, né? E eles viram o meu passaporte e lá está, o meu nome completo é Jonathan Israel Benebki, tem um nome muito judeu, né? E os militares me mandaram sair do autocarro e depois fizeram-me esperar para ir meia hora e chegou um militar assim, um militar-chefe, super paternalista, olhou para o meu passaporte e disse, Jonathan, tu és judeu, arriscaste a tua vida, eles te odeiam, eles te querem matar, não voltes a fazer isso, puseste a tua vida em risco. Eu olhei para ele a pensar, isto está muito mal. Ou seja, depois de ter passado um mês e meio na Palestina, a receber afeto, né? E ouvir desta pessoa que está numa fronteira imaginada, militarizada. Nós próprios, mesmo não sendo judeus, não é? Só sendo internacionais,
isso é um discurso que se ouve bastante. Eu lembro-me de estarmos a deslocar-nos uma outra deslocação de táxi e dizermos para onde é que estávamos a ir e o discurso ser muito de não, mas essa zona não é tipo, não é boa, estás a ver? Porque é a zona dos palestinianos, género, não, mas aí vocês não vão estar seguros, aí vai ser e eu a pensar que Sim, um completo desconhecimento, pronto, uma ideia totalmente errada de pessoas que estão ao lado, né, de vizinhos, efetivamente. Sim, e para mim foi distópico ouvir dessa pessoa que arrisquei a minha vida e que me quer matar quando eu tive um mês super bem acolhido e eu senti medo, foi no lado israelita com os militares e contra as pessoas que eram muito agressivas pelo facto de dizer que ia à Palestina. Sim, então isto para mim foi totalmente uma quebra de paradigma. Claro que depois comecei a informar-me e a ler e comecei a ler até autores israelitas, né? Muitos deles que estão aqui, Ilan Pappé ou autores como Shlomo Zahn, que fizeram que eu entendesse o porquê disto. Né? Digamos que foi uma experiência emocional, uma vivência muito forte emocionalmente, mas depois parti para o macro, para perceber a história, para perceber o que não me tinham contado. E depois houve um envolvimento mais ativo. Sim, então há essa desconstrução e depois tu chegas aqui a um ponto em que tu és judeu anti-sionista. E para muitos isso é um completo contrassenso. Sim. Como é que isso... Aliás, há muita gente depois na diáspora que critica bastante seres judeu anti-sionista. Parece que és um traidor, sim. Quando na verdade já tivemos até aqui outras conversas aqui no Yala em que falámos que, por exemplo, o sionismo é bastante antissemita, porque põe muitos judeus em risco. Lá está, como tu até te sentiste, não era o facto de ser judeu que te estava a pôr em risco, na verdade é o sionismo, que é a ocupação, este nós versus eles, esta separação que te põe a sentir-te em risco e que te separa. Mas como é que tu chegas aqui a este ponto? Ok, eu sou um judeu, é parte da minha identidade, e sou anti-sionista. Não concordo com a ocupação, não acho que, no fundo, ser anti-sionista significa não concordo que tenha de existir um Estado judeu para os judeus viverem em segurança. No fundo acredito que os judeus deviam de viver em segurança em todo o lado. Poder ser judeu em segurança em Portugal, em Espanha, em França, na Palestina, etc. Como é que tens estado a materializar isso na prática? Como é que é depois? Sim, para já, seja, para mim ser antisionista significa fundamentalmente rejeitar a ideia de que eu tenho direito a viver num país onde as pessoas que nascem lá não têm direitos. Ou seja, para mim isto é simplesmente eu com os privilégios que tenho, com a nacionalidade que tenho, com todos os privilégios sociais que tenho por ser um homem europeu de classe média no país onde vivo, ter o direito a viver num país onde as pessoas são expulsas, mortas, pessoas que nascem lá e que têm gerações lá. Para mim isto é ser antisionista, ou seja, anti esta ideia ideia louca de tu nasces em Espanha e podes viver e ter a cidadania na Palestina só porque és judeu. E lá está um essencialismo, estavas a dizer, o sionismo é antissemita, porque existe um essencialismo muito grande, para já uma racialização. Não é? Eu não sou religioso, posso desvincular-me da identidade judaica E ainda assim tenho direito a viver neste país. Ou seja, é uma ideia que foi proposta pelos nazis, não é? Que foi os judeus são uma raça que tem que viver fora da Europa. Mas, indo ao ponto da tua pergunta, para mim, afirmar-me enquanto antisionista é basicamente estar mais ligado à minha identidade judaica. Para mim não há nada mais judeu do que denunciar o fascismo e denunciar os nacionalismos. Porque, basicamente, a figura do judeu na história foi sempre desconfortável para os nacionalismos. Ou seja, a história está cheia de exemplos onde os judeus foram vistos como um inimigo do Estado, como um inimigo da nação, não é? E há exemplos históricos de revolucionários judeus, como Trotsky, pessoas o movimento bolchevique e movimentos internacionalistas que lutaram contra os totalitarismos. Até mesmo em Espanha, por exemplo. Em Espanha
o franquismo queria matar as pessoas da esquerda, as pessoas homossexuais e os judeus. Ou seja, a ideia deles era acabar com... Equiparavam os judeus à esquerda, não é? Porque existia essa figura do judeu Sim. antinacionalista, Ser e revolucionário. Sim. E, porque fomos sempre... Os judeus foram sempre expulsos dos sítios onde estavam, não é? Então surgiu uma identidade antinacionalista. Então, para mim, é basicamente estar mais ligado com o que... Ser judeu pode ser muita coisa, não é? Pode ser algo cultural, pode ser algo religioso, mas para mim o ser judeu é estar contra a exclusividade étnica, porque os meus antepassados foram expulsos precisamente porque havia uma necessidade de um Estado exclusivo étnico. Então, quando as pessoas dizem que não somos verdadeiros judeus, eu pergunto o que é ser verdadeiro judeu, porque isto nós ouvimos isto nas redes sociais e em outros sítios. Sim. Eu vejo os comentários à página dos Judeus pela Paz e pela Justiça sempre a dizerem que, pronto, vocês não são os verdadeiros vocês não são judeus. verdadeiros judeus. Lá está esse conceito É quase sempre isso, na verdade. de verdadeiro judeu é altamente racista, não é? O que é que faz uma pessoa ser verdadeiramente judia, verdadeiramente muçulmana, verdadeiro... O que quer dizer com isso? Então, para mim, é, sem dúvida, estar mais ligado à cultura, à herança judaica e faz-me sentir mais... mais conectado porque não me identifico com o Estado-nação e porque acho que não faz sentido que, como já falamos aqui, não é? Que os que nascemos noutros países tenhamos que identificar-nos com um Estado-nação inventado para sermos judeus. Então, basicamente, desde que eu me afirmo enquanto antisionista, estou totalmente mais ligado com a minha cultura, com o meu passado, com a minha identidade judaica e tenho conhecido pessoas maravilhosas que também estão neste... Isso não te trouxe problemas familiares? Ou seja, esse agora conflito, com aspas, interno entre aquilo que tu aprendeste, aquilo que tu desconstruíste e aquilo que... Ou melhor, aquilo que tu aprendeste a crescer, que desconstruíste e, portanto, a tua posição agora? Sim, eu acho que isto é normal, não é? Qualquer pessoa da esquerda que se politiza e que tem pais da direita ou nem que seja da direita, pais conservadores, sabe o que é, né? Sabe o que é ser educado como tu estavas a falar antes, sobre a identidade portuguesa, os descobrimentos, e depois uma pessoa começa a questionar essas coisas, gera conflitos familiares. E acho que faz parte, no meu caso, tenho a sorte de não fazer parte de uma comunidade muito fechada, porque conheço casos de pessoas, sobretudo americanos, pessoas dos Estados Unidos, que a comunidade inteira é sionista e tiveram... Sim, que inclusive não é seguro quase... efetivamente, e sofreram de bullying e perderam amizades. No meu caso, eu valorizo muito e pronto, tenho muito orgulho na educação judaica que recebi, valorizo muito a educação que os meus pais me deram e o esforço que o meu pai sempre fez para conhecer o meu passado, para festejar as festas judias, para saber de onde vimos. Mas no momento que eu rejeito o sionismo, também há um distanciamento e há conflitos e claro que é desconfortável e ser visto como o self-hating Jew, não? E os amigos do meu pai também, pronto, não, às vezes outro dia cruzei também com um deles, nem me cumprimentou, uma pessoa que me conhece desde criança, mas está tudo bem. Eu acho que isto é muito positivo. É positivo haver, por exemplo, na minha casa temos conversas, nomeadamente, pronto, agitadas, assim, um pouco violentas, sabe? Mas são conversas que são importantes, que antigamente não tínhamos. Por exemplo, no caso da minha mãe, ela até fez o exército em Israel nos anos 70, foi uma pessoa altamente sionista. Bem, desde que eu faço estas coisas, desde que fui à Palestina, mas é mesmo... falamos e ela, pronto, acho que tu conheceste a minha mãe, ela agora se afirma também como antisionista, não é? E também partilhamos livros. Desse background, é mesmo uma desconstrução gigante. Claro, e através obviamente não é só através de mim, ela tem um processo dela, mas lá está, falar abertamente sobre estas coisas, partilhar livros, etc., também traz coisas positivas. E com o meu pai, continua com a ideia dele, mas acredito que há uma mudança e que não é o mesmo que 50 anos atrás, e que dá para ter conversas que antes não tínhamos, para ver filmes. O outro dia vimos o filme Israelism, não sei se as pessoas conhecem, mas recomendamos. É um filme super
forte para os judeus, principalmente. Sim, está no YouTube e eu vi com o meu pai e não disse nada, mas acho que até gostou, né? Então, enfim, acho que isto é importante, acho que faz parte de qualquer processo de politização e eu tenho a sorte de não ter sido excluído da minha comunidade ou de ter sido vítima de bullying como muitos colegas foram. E o que é que te fez depois, no fundo, dares um passo ainda maior ao seres um dos cofundadores dos Judeus pela Paz e pela Justiça em 2023? Sim, eu desde que comecei a estar mais ligado à causa palestina, olhava para o Jewish Voice for Peace, um movimento com muita admiração e com muita inveja, não é? Porque nos Estados Unidos há muitos judeus e há muitos judeus antisionistas e para mim, pronto, a força do grupo acho que é importante. Aquela frase do pessoal é político é mesmo importante. Eu já estive ligado a vários movimentos e ser judeu, para já ser judeu, é uma experiência bastante solitária em Portugal e em Espanha, porque há poucos, não é? Muito poucos. E ser judeu antisionista é ainda mais solitário, porque se és judeu, mas estás com a comunidade, não é? Estás, digamos, protegido, mas se és judeu antisionista, estás totalmente sozinho. E eu comecei a ir às manifestações com cartaz, né, judeu antisionista, sozinho, com a esperança de que isso fizesse com que algumas pessoas pudessem ver e juntar-se. E aconteceu em acho que foi 2019, 2020, foi pouco depois da viagem à Palestina, que se aproximou o Alan, que é um colega nosso do grupo, que está em Portugal há imenso tempo, e que também sempre esteve sozinho e teve a lutar ele sozinho contra a comunidade daqui, que é super conservadora, a lutar, quer dizer, verbalmente, não é? Em debates, etc. E ele se aproximou, olhou para o meu cartaz, ficou a olhar para mim assim meio "Are you Jewish?", meio desconfiado, porque ele é bastante desconfiado. E aí ficamos em contacto os dois, mas éramos dois. E, enfim... Dois já é um grupo. Dois pode ser um grupo, mas três já é mesmo grupo. E no momento que foi a Sara, uma colega também do grupo, que me contactou através das redes sociais, que foi porque alguém me tinha visto com o cartaz, lhe tinha enviado a foto, olha, aqui há outro judeu, se quiseres falar com ele. Que também tem muito a ver com a globalização de Lisboa. Hoje em dia há muitos americanos a viver em Lisboa, muitos estrangeiros, também no grupo, a maioria do grupo não são portugueses. Mas enfim, ela me contactou a dizer que tinha em mente criar um grupo de judeus antisionistas. Eu disse, estás a falar sobre isso, eu há muitos anos que penso nisso também. E foi assim, a gente começou a ir às manifestações com cartazes, com a faixa de "Não é nosso nome", e aos poucos foram-se aproximando muitas pessoas, ou pessoas que também tinham cartaz, e foi muito bonito. Foi bonito pensar que, lá está, de um sentimento muito íntimo que é um desconforto se nos expressarmos na rua publicamente, com o que isso implica, porque para mim não é nada pacífico, e isto é importante. A primeira vez que saí com uma faixa "Não é nosso nome", eu senti uma ansiedade do caraças. Porquê? Porque esta é uma identidade que sempre foi muito pessoal, muito íntima, porque porque posso ser atacado por pessoas que me conhecem, por familiares, por ter um cartaz na rua, né? Sim. E eu acho que é mesmo, na verdade, os movimentos mais... Está nos movimentos que eu considero também mais importantes. Há vários, né? Como o do boicote, há várias frentes, mas os judeus pela paz e pela justiça, os judeus antisionistas, acho que é dos movimentos mais importantes para desconstruir isto, porque Israel sempre se legitimou internacionalmente a usar muito a narrativa do Holocausto e é uma coisa que lá está, que parece que para nós europeus, só a palavra Holocausto é logo não é? Tão horrível que uma vergonha e um crime contra a humanidade que foi, uma coisa super grave na história da humanidade no geral, mas sempre usou isto para legitimar toda a sua existência, não é? Pronto, mas ao mesmo tempo reprime judeus que se oponham ao apartheid, etc. Porque é que essa frase para mim é super forte, do "não em nosso nome", e por várias razões, não em nosso nome, nossos judeus, e também
traz muito para o particular de, pá, pelo menos em meu nome, não, eu não quero que isto aconteça. Enquanto cidadão, é muito né? identitário. Porquê é que tu achas que é tão importante esta desconstrução A desconstrução de judaísmo e judaísmo, sionismo? Eu acho que é por muitas razões, mas principalmente porque estas políticas de Israel e, como tu estavas a dizer, o facto das pessoas não distinguirem não diferenciarem entre judeu, sionista, o Holocausto, não é? Acho que isto que está a gerar ainda mais antissemitismo, não é? Pessoas que não sabem que os judeus podem não ser sionistas, vão acreditar na ideia de que Israel está a representar os judeus, obviamente vão achar horrível e vão transferir esse ódio contra o judeu do dia a dia. Eu acho que a forma como o antissemitismo é tratada é usada pelo Estado de Israel é muito problemática. E aquela ideia de o Holocausto só aconteceu aos judeus, não é? E o Holocausto foi contra os judeus, que foi, de facto. Mas foi também contra os ciganos, foi também contra os homossexuais, foi contra dissidentes políticos, não é? E esta ideia de o antissemitismo é um facto isolado no tempo, não é? Como se fosse algo que está isolado de tudo e que acontece só contra os judeus e, portanto, nós precisamos de um sítio específico para nós, não é? Acho que isto é super problemático. O antissemitismo... Sim, e eu acho que nunca, mesmo em termos de lógica, nunca é uma solução para tornar tipo um grupo mais seguro, levar o grupo, isolar esse grupo completamente, Sim. não é? Sim. Parece-me, mesmo em termos lógicos. Sem ter em conta que para isolar esse grupo tens que Sim, apagar outro grupo. mas já nem a falar dessas camadas, Sim. não é? Mas só o facto de para este grupo estar, ou seja, a integração, no fundo, não ser a integração, ser, bem, para vocês, este mundo está tão complicado que vocês, para conseguirem estar em segurança, vamos mesmo ter de construir tipo uma ilha. Claro. Já para nem falar das outras camadas de já lá estavam as pessoas e Total. etc. Por isso é super importante perceber que o antissemitismo faz parte de fenómenos históricos de exclusão racial que aconteceram e acontecem, não a nível institucional, mas continuam a acontecer contra os judeus, aconteceram também contra outros coletivos, e perceber que, lá está, que aconteceu no momento com os judeus, mas hoje pode acontecer com os muçulmanos. Estes discursos que temos na Europa como uma fortaleza contra muçulmanos não são muito diferentes dos discursos que existiam na Alemanha em 1930. E os cartazes com proibido mesquitas, ou seja, essa agressividade de que são todos iguais, de terroristas, de cidadãos de terceiro grau, que já começamos a ver nesses discursos, não é? Que são discursos que nós quase até, mesmo se formos vermos filmes sobre o Holocausto, etc., a narrativa era exatamente a mesma em relação aos judeus, não é? De que então vai tu, ou junta-te lá tu, e que estas pessoas estão aqui a aproveitar-se, etc. Sim, é uma humanização, desumanização, né? Uma desumanização que afinal a base é a mesma. Se calhar a forma, os meios que tomam são diferentes, mas a base da desumanização é a mesma para todas as pessoas, não é? Então este isolamento do antissemitismo para mim nunca fez sentido. Eu acho que o antissemitismo faz parte das doutrinas raciais, não é? Da racialização das pessoas, da inferiorização, e não me faz sentido o que tu estás a dizer, que um grupo tenha que ser excluído. Nós temos que combater o antissemitismo aqui, temos que combater o racismo, temos que combater o anticiganismo, a islamofobia. Sim, eu tanto sou, ou seja, eu sou antissemita e por isso quero que um judeu possa viver livre enquanto judeu em Portugal, não é? Não preciso, não voto que ele tenha de ir para o outro lado. Claro, queres que as pessoas sejam livres onde quer que se estejam. No local onde elas nascem e florescem e querem viver e querem ter famílias, efetivamente. Nós temos assistido, felizmente, a assim, mais para fecho, no fundo, a um crescimento da mobilização pela Palestina. Acho que também muito graças às histórias que têm chegado lá e aos storytellers, aos jornalistas, etc. Muitos mais protestos, só mesmo, por exemplo, o ano passado nós estávamos a organizar marchas de 2 em 2 meses, para além de todos os eventos pelo meio, e
de todas as vigílias, etc. Acho que o movimento é um ritmo gigante, também pela urgência daquilo que está a passar, mas mesmo os boicotes, ações diretas também têm aumentado e isso não se via. Tu achas que esta solidariedade global, tu sentes isso que também está a legitimar e a inspirar mais judeus? Tu sentes isso, tipo, que há mais judeus a procurarem, por exemplo, o coletivo, tanto cá como internacionalmente também está a crescer, e que isso pode ter realmente impacto? Eu acho que sim, e acho que eu quero acreditar que sim. Acho que assistimos a uma mudança de paradigma muito grande com meios como o vosso, né? E até a nível mais institucional, e mudanças gigantes de pessoas que saem à rua e que são conscientes. Uma mudança que eu reparei é que hoje em dia as pessoas que estão envolvidas no movimento da Palestina têm muita mais consciência de que não é sobre antissemitismo, têm muita mais sensibilidade, como isto, né? Tu estás a convidar-me a mim para falar sobre a minha narrativa pessoal enquanto judeu, e as pessoas que não sabem tanto do movimento, do conflito, que não se implicam tanto, continuam a ter aqueles estereótipos de o judeu enquanto, enfim, pessoa que controla o mundo, etc. Ou seja, eu acho que este movimento tão grande de solidariedade com a Palestina também está a trazer uma consciência de que os judeus não têm que ser sionistas, Israel não representa os judeus do mundo, e isso faz com que judeus que não se identificam com Israel se sintam mais à vontade também para fazer parte do movimento. Acho que estamos a viver espetacular o aumento do movimento, o aumento da solidariedade, o aumento dos movimentos judeus antisionistas, cada vez há mais pessoas. Por outro lado, infelizmente, também cresce o movimento, o que acho que é importante falar também sobre isto, sobre o cristianismo evangélico, né? O sionismo cristão, desculpa, que também tem a forma de evangelismo, que é aquela ideia de judeus pertencem à Palestina porque isso vai fazer com que volte o Messias, né? E os judeus se convirtam ao cristianismo, que é uma ideia extremamente antissemita, né? Mas, ou seja, não só através destes movimentos evangélicos radicais, mas os movimentos de direita, cada vez mais, veem Israel como modelo a seguir, né? Europa, muitos movimentos na Europa, o Chega, o Vox na Espanha, o partido de Marine Le Pen, Viktor Orbán, esses movimentos, essas pessoas são extremamente antissemitas, elas desprezam os judeus, desprezam o judaísmo, mas admiram Israel, exatamente, porque querem uma Europa igual, querem uma Europa que possa expulsar e até que possa matar pessoas muçulmanas sem que tenha repercussões, né? Então, da mesma forma que acho que nos Estados Unidos é muito claro, vemos movimentos de judeus. Ontem assaltaram a Trump Tower, né? E seja, movimentos que saem à rua, que são gigantes contra o sionismo. Também vemos movimentos não só de cristãos, porque não quero dizer que é só uma questão de cristianismo, mas movimentos conservadores de direita que cada vez mais apoiam Israel. Isto, por um lado, é bom, porque o mundo pode ver o que é uma coisa ocupação. E o que é outra. Exatamente, que não é sobre antissemitismo, que não é sobre os judeus, é sobre colonialismo, é sobre exploração, imperialismo, etc. Então, eu acredito que se isto continuar assim, se Israel continuar a mostrar a sua verdadeira cara e os governos internacionais, Trump, Javier Milei, etc., continuarem nesta linha, acho que o mundo vai perceber que isto tem que parar, que isto tem que acabar. E, sem dúvida, a solidariedade com a Palestina, termos um Netanyahu com uma ordem de captura internacional, acho que é muito positivo. Claro que a mudança não se vê, né? Não se vê no terreno, claro. Mas acredito que se continuarmos assim, a Palestina algum dia será livre. Eu também. E livre para todas as pessoas que moram nesse território. Sim, incluindo judeus. Incluindo os judeus, efetivamente. Obrigada. Gostei muito. Obrigado pelo convite. Safaste. Obrigado. Estava a ver, por acaso, tens aqui no, tipo... É bem fixe que tu sublinhaste o livro. Eu sublinhei o livro, sim. Eu adoro quando os livros vêm sublinhados. Sim. Tinhas aqui uma que diz assim... Espero não ter escrito nada... Não. Mas nem era por aí. Mas tens aqui uma que diz to properly fight antisemitism, we must intelligently allocate
what it is, which also means understanding what it is not, que é exatamente o que estavas a falar. To lose sometimes irresponsible invocation of the term anti-Semitism may silence polite conversations, but will not silence history. Tipo, foi bem fixe. Efetivamente. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, a ti e a toda a equipa. Obrigado por darem voz a este movimento tão pequeno em Portugal, mas continuamos juntos. Claro que sim. Na Human acreditamos que as histórias são um caminho para a libertação coletiva. Histórias como a do Jonathan, de crescer no sionismo até o ativismo pela Palestina, mostram que é possível aprender, desaprender, reconstruir e resistir. Se queres continuar a ouvir mais histórias como estas, a apoiar mídia independente, junta-te à comunidade.